Muito boa noite. Estamos aqui novamente na tarefa de repetir o que nós temos repetido nos últimos 2000 anos, que é refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós é o principal roteiro rumo à perfeição, que faz com que a gente ande tanto na dificuldade quanto na facilidade, no riso e na lágrima, na abundância e na ausência, na falta, com o mesmo vigor, com a mesma consciência, com o mesmo ânimo. E hoje vamos lembrar, foi nos proposto o tema do desprendimento dos bens terrenos. E eu lamento muito dizer, não sei se já foi dito antes, um dia nós vamos perder todos os bens terrenos que a gente tem, viu? Vai chegar um dia, na hora de partir, não leva nada. E quando eu falo bens terrenos, é de todos. Vou dar um exemplo meu. Eu não sou muito, saudade não é um sentimento muito meu, mas eu morei numa cidade, 5 anos no Ceará, que eu tenho saudade. É o lugar que eu morei que eu tenho saudade. É um apego. Quando eu vejo, chega naquela praia, aquelas ondas batendo, que eu vou lá 2, 3 vezes por ano, eu digo, oh meu Deus, por que é que eu não estou aqui? É um apego. E nós podemos sim contemplar, admirar as coisas, mas sabendo que passa. Vivemos aquilo e paisagens muito mais lindas teremos, vivências muito melhores chegarão para nós e coisa boa. Então, é valorizar, mas não se apegar. É como tem uma história que é atribuída ao Buda, que ele diz que não podemos nos apegar nem à verdade. Aí ele dá um exemplo. Está indo numa viagem, tem que atravessar um rio. Aí lá tem uma balsa, atravessa a balsa, agradece, mas deixa ela lá, não vai carregar a balsa no resto da viagem. Bom, então vamos, para nos ajudar no entendimento disso, tem uma mensagem do Lacordaire e Lacordé, né? Você quer um amigo de um amigo meu? Ele chegou a ser presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. Lá em Brasília, quando eles eram da mocidade, era o Lacordaire. Depois que ele entrou no autocrânico, Lacordé, né, no francês. Mas de certo que esse outro Lacordaire, em 1863, trouxe essa mensagem e o nosso Kardec colocou no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa dizendo o seguinte: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a minha contribuição, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Olha só a linguagem dos grandes espíritos. Num parágrafo, em poucas linhas, eles trazem lições que seria possível só aprofundando, debatendo esse primeiro parágrafo, nós utilizarmos a 1 hora que temos direito. Então, o que é que ele começa dizendo? Saúda chamando de irmãos e amigos. Isso me remete ao livro Paulo Estevão, quando nem era o Estevão, ainda era Jaziel, chega na casa do caminho, ele é saudado como irmão. E ele, quem é esse que me chama de irmão? Toda vez que o pessoal aqui tem a mania, não é só aqui em Marabá, não, em todo lugar, de chamar de irmão, né? Vai abastecer o carro e aí, irmão? Vai não sei o quê. Aí toda vez eu penso igual Jaziel, quem é esse que me chama de irmão? Mas aqui o nosso irmão Lacordaire nos saúda como irmãos. Tá? E ele vem trazer a contribuição para quê? Para que a gente possa avançar nessa senda de aperfeiçoamento em que entramos. Ou seja, o que é que eu entendi? Se conhecemos a doutrina espírita, nesse momento é a senda que seguimos, então já estamos com um instrumento de aperfeiçoamento.
E ele traz essa mensagem para que a gente siga desassombradamente, sem medo, sem receio, de forma varonil, segura. Tá? Então o espírita não pode ter medo. Não pode achar, vai ter percalços, vai ter isso e aquilo. Não. É seguir desassombradamente. Se a gente estiver assombrado com alguma coisa, porque ainda a nossa consciência está acusando. Olha, você está sabendo disso, mas não está cumprindo. E ele diz mais uma coisa. Nós nos devemos uns aos outros. Olha a cumplicidade, o auxílio mútuo que nós devemos uns aos outros. Ele, no caso, trazendo mensagem de alto valor, e nós aqui, uns com os outros, de alguma forma, nos apoiando, nos ajudando nessa jornada. Porque ele diz que somente pela união sincera e fraternal, pois essas duas condições, entre os espíritos encarnados, é possível a regeneração. Tá? Não é possível, segundo Lacordaire, entrarmos na regeneração de forma individualizada. Tem que ter esse apoio mútuo. E toda vez que duas pessoas têm algum tipo de contato, buscando a edificação, principalmente, uma está ajudando a outra. Aquele que se acha num patamar mais elevado está trazendo lições, que está de alguma forma elevando, mas também aprende. Isso acontece muito. Grande parte da minha atividade na doutrina espírita foi na periferia. Principalmente atuo com mães, já há muitos anos, e o que a gente aprende de lição com mães, algumas que a gente até julga analfabeta, tudo, e quando ela abre a boca diz cada coisa, cada riqueza, é auxílio mútuo. E também a própria casa espírita tem que estimular esse auxílio mútuo. Entre os assistidos, seja criança, seja adulto, tem que se de alguma forma explicar que eles são capazes de se elevar e de se ajudarem entre si. Para não ficar nessa dependência, né? Sempre a casa espírita é quem é dona da verdade, é quem diz o que deve ser feito. As próprias pessoas têm essa capacidade e podem ajudar umas às outras. E ele continua dizendo, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Esse apego que a gente tem com as coisas materiais é um obstáculo muito grande para o nosso adiantamento moral. Tá? E ele vai explicar aqui mais à frente como é que se dá isso. Então, ficar agarrado, inclusive, aqui, dedução minha, vocês podem até dizer se concordam ou discordam, a nostalgia eu considero um apego à matéria e é sinônimo de atraso moral. Ficar pensando, gente, música boa aquela dos anos 70, que eu ia para aqueles bailes, ou não volta nunca mais. Tá? Essa coisa de ficar vivendo no passado é apego, penso eu, e é atraso moral. O momento é agora. As músicas horríveis, mas estamos vivendo agora. Né? Pelo apego à posse de tais bens, destruir as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Portanto, o apego à coisa material vai retirando a nossa capacidade de amar. Tem aquela música do Belchior, no escritório, quanto mais eu multiplico, eu fico rico, o que é que acontece? Tem alguém aí que gosta do Belchior? Diminui o meu amor. Ainda um encontro aqui do Lacordaire disso. E ele diz, olha, sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla, sem nódoa, uma riqueza total. Aí eu lembro daquela novela dos anos 80, não sou nostálgico não, meu povo. Os ricos também choram, vocês assistiram?
Não é do teu tempo, não, né? Os ricos também choram. Pela prova da riqueza, diz os Espíritos, né? Ele trabalhava o dia inteiro e quando era noite ele ia lá para o haste, tem uma ala que é só para quem é necessitado, ele bancava toda a ala e ele ficava depois do escritório a noite e a madrugada dentro do hospital, comandando aquela ala. E tem a mensagem que o Espírito falou, que o Espírito fala, que tem homens que nascem para administrar e comandar outros que ainda estão atrasados na preguiça, ainda estão que o progresso ele tem que continuar sempre, né? E que a gente não tem que ser apegado, mas tem que se você pode empregar 2, mas se você cresce pode empregar 5, então é melhor que você cresça e empregue 5. Nós temos que ter cuidado em relação a o nosso discurso espírita. Muito bem. Importante que a irmã disse. Quando tendes cheios cofres, não há sempre um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil, algo que possa fazer mal? Reflexão do Lacordaire. Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem por meio de trabalho honrado e assíduo, que ganhou uma fortuna. A nossa irmã disse, não tem problema crescer não. Inclusive, tem um amigo nosso de Brasília, quando ele fala esse tema, olha, se alguém tiver com problema de dinheiro, com dinheiro, que o dinheiro está oprimindo, tá aqui meu Pix, pode passar aqui que eu enfrento essa fera. Mas qual é o X da questão? Dessa satisfação, muito natural, que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza. 2 vícios entre os quais Deus colocou a caridade. Santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre perceba a baixeza. Porque a nossa irmã disse, temos que tomar cuidado com os extremos. Ele usou o exemplo aqui, a prodigalidade exagerada, a pessoa está jogando tudo fora, e também a sorte da avareza, tá? Agarrado a tudo. Chance para outras pessoas crescerem também. Tudo que você tem que fluir para que o outro cresça, para trazer, para agregar pessoas na educação, na cultura, aplicar tudo que você ganha, não enterrar o talento. Verdade. Tem um livro do Deepak Chopra, acho que é os 7 Segredos do Sucesso Espiritual, uma coisa assim, e um deles fala sobre o dinheiro. O dinheiro, ele diz, só atinge o objetivo quando está circulando. Dinheiro parado não está trazendo benefício para ninguém. Quer a fortuna nos venha de herança, quer por trabalho, há uma coisa que não podemos esquecer. É que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Às vezes a gente fica no discurso autocongratulatório, como diz o Caetano Veloso, achando eu que sou poderoso, que sou forte, eu conquisto. Na verdade, tudo vem de Deus e vai ter um momento que retorna para Ele. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não podemos nos iludir. Deus vos emprestou,
tendes de lhos restituir. E ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Vou repetir mais uma vez, pessoal. Vai chegar um dia em que nós vamos deixar tudo que é de material para trás. E daqui para lá, como é que devemos viver? Já já nós vamos falar. É buscar o equilíbrio. Tá? O equilíbrio de usar sem abusar. De estarmos dando plena utilização, inclusive gerando emprego, que é uma das coisas, sem nos agarrarmos e acharmos que nós somos aquilo. Porque toda a matéria ela serve de instrumento para a evolução, que nós necessitamos aqui. Mas temos que ter consciência de que é algo passageiro. E uma hora nós temos que deixar. Portanto, a nossa relação com a riqueza ela tem que ser muito sóbria. E sobre o dinheiro, há uma frase que eu acho muito bonita que diz que o dinheiro é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão. Se a gente for ser escravo do dinheiro, eita, aí passa baixo. Um de vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno tudo dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. E aqui é interessante também a gente falar sobre a questão do rico, porque quando a gente fala do rico, a gente sempre acha que é o outro, né? É o Bill Gates, agora é o Elon Musk que está correndo o risco de se tornar o primeiro trilionário, né, do mundo, está bem pertinho. E ele é um coitado, um dia desse perdeu em meia hora 7 bilhões, se eu não me engano, de dólares. A pessoa uma tragédia dessa? Nós nunca vamos passar um dissabor desse, de perder num dia bilhões de dólares. Olha a beleza aqui de não estar com esse monte de dinheiro. Tá? Mas essa questão de riqueza e pobreza ela é relativa. Todos nós somos ricos em relação a quem tem menos e pobres em relação a quem tem mais. De maneira que nós estamos nas duas condições o tempo todo. Isso acontece até em pessoas em condição de rua. Então, sem nada, quem ganha um marmitex está rico em relação ao colega que nada tem. Então, ele poderia usar e dali dividir com ele. E às vezes, aquele que vai doar talvez não tenha condição nenhuma, mas fez um esforço, mobilizou e doou um marmitex. É o rico em condição em relação àquele lá. Então, quando falamos em rico e pobre, as duas condições servem para nós porque nós estamos dentro da relatividade nos dois pontos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Pessoal, isso é que acontece. Nos agarramos, eu lembro, não sei se vocês sabem, eu sou advogado. Eu lembro há muito tempo eu entrei com uma reclamação trabalhista lá no começo da carreira e a condenação foi R$500. E a pessoa que entrou era pobre, eu digo, não gente, na minha cabeça, eu vou abrir mão dos honorários, que geralmente é 30%. Tudo bem. Quando chegou o dia de pegar o dinheiro que saiu alvará, aquilo ali começou a martelar na minha cabeça. Eu digo, não, gente, mas eu trabalhei e eu ficar sem os honorários é luta. Então, quando a gente está no campo teórico, que teve outra vez, lá em Porto Franco, mais ou menos em 2010, 2011, um amigo meu, nesse tempo eu tinha cartão de crédito, hoje, graças a Deus, não tem. Me pediu emprestado para comprar parcela. Era R$30 a parcela. Aí todo mês ele pagava. Aí tem um moço lá que pedia, esse pessoal que fica pedindo dinheiro, a gente já sempre andava com R$2 para dar assim, meio sem querer, mas dava, né? Um dia eu estou passando bem na feira, esse moço, ô, seu Francisco, rapaz, me arranja R$2 para merenda, e eu não tinha.
Ele também é humilde. Eu digo, hoje eu não tenho. Ele saiu seguindo. Nisso encosta esse amigo meu do cartão de crédito. E diz, Francisco, rapaz, vim trazer teu dinheiro. Eu digo, pois entrega bem ali pro fulano. Aí ele, todinho. Ele achou, todo, rapaz, tem certeza? Tenho, vai entregar. Aí ele estava de moto, foi lá e entregou. Voltou e disse, rapaz, eu realmente admiro os espíritos. Porque o cara dá R$ 300 para outro assim, de mão beijada, eu quase morri. Meu Deus do céu, que R$ 300, rapaz, não é 30 não. Eu disse, não é o do cartão de crédito, não. 300 que tu me emprestou outro dia, eu tinha esquecido. Pois vai lá tomar dele agora. Ele foi. O cara ainda estava com os 300 na mão. Não tinha nem saído do lugar. Tomou, voltou e me entregou. Coitado, ficou sem os 30 e seus 300. Então, para a gente ver, a gente acha que não é pegado, mas é. Na hora que vê um testezinho maior, pois é isso. Então, essa cobiça faz despertar isso. Já pensastes quantos vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmas, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? É o que acontece. E as coisas são tão passageiras. Olha, se a gente fizer aqui um exercício de memória, os nossos sonhos na juventude, na infância, o que a gente queria, hoje é nada. A maioria. Ora, uma coleçãozinha, eu lembro que eu queria uma coleção de revista que hoje, se me der, de graça eu não quero. É uma coisa passageira. Não sei se vocês já viram desses colecionadores de dinheiro antigo, aquele dinheiro que era de 50 mil, não sei o que, despertava. Hoje, quando a gente olha, nada, a não ser para um colecionador. A mesma visão nós vamos ter dos bens materiais quando nós estivermos num patamar mais evoluído. E a partir de agora devemos nos esforçar para ter essa visão. Não é igual a irmã nos falou aqui com importância. Não é jogar fora, não é ser esbanjador. É dar o devido valor e a devida função. Esqueceis que pela riqueza vos revestirdes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para não serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes. Então nós somos administradores. Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis. A riqueza não pode beneficiar apenas aquele que a detém. A irmã Dana bem ressaltou. Não é estar estimulando a preguiça e jogando. É utilizando formas. Gerando emprego, gerando renda, né? Botando a coisa para andar. Portanto, que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A doutrina espírita está aqui para lembrar. Tudo que nós temos, nós somos depositários, temos que ser fiéis e darmos bom uso. Porque a morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sob o que vos ocultais e vos força a prestar contas ao amigo divino que vos favorecia e que nesse momento enxerga diante de vós a toga de juiz. Então vai chegar um momento proporcionado pela irmã morte em que nós vamos enfrentar a realidade. Enganar-se nesse momento aqui é perder tempo. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Então, às vezes a gente fica usando subterfúgio, desculpa para isso ou para aquilo, mas na verdade, em vão chamamos economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza. Tá? Cupidez não é de cupido, não, aquele coisa do amor, não. Cupidez é esse materialismo, né? Esse gastar demais. Ou a generosidade ao que não é senão prodigalidade sem proveito vosso. Em proveito vosso, desculpa. Então, às vezes, fulano é desprendido,
Não, ele é um gastador inveterado que lança mal fora a coisa de forma inadequada. Também não é por aí. Esbanjar a riqueza é demonstrar desprendimento dos bens, não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença, tá? Então esbanjar, tá com isso ou com aquilo, é mostrar indiferença. A gente só precisa ser justo. E como é que ser justo? A pessoa está vendendo algo, por exemplo, coisa de nada a gente fica. A pessoa está vendendo um pacote de feijão, molho de feijão por R$ 20, a pessoa que plantou, colheu, a gente vai comprar dois, que é um desconto de 15. Não, pague os 20. Está com todo esforço, né? A pessoa, olha, alguém que faz serviço manual, tudo, a gente fica pedindo desconto. Não, deu o que ele pediu, que é justo. Tá? E esse é um lado. E o outro também não é esbanjar, não é jogando fora que nós vamos mostrar que somos desapegados, não. O desapegado, ele é justo, ele utiliza de forma correta. Pode falar. Né? A gente sabe que se tiver acontecer, vai acontecer, se tiver sido planejado no planejamento reencarnatório, vai acontecer. Nós perdemos recentemente a Terezinha, do nosso grupo de estudo. Ela trabalhou a vida inteira dela se dedicando. É enfermeira número 1, assim, de manhã no município, de tarde no estado. Toda Marabá conhecia ela. E ela sonhava com a aposentadoria. Ela falava dessa aposentadoria dela o tempo inteiro. E nasceu a netinha dela, que ela era apaixonada. E ela recebeu um diagnóstico, ela caiu, ficou tonta, caiu, e ela foi para na Infinity fazer a tomografia. Chegou lá, era um câncer na cabeça. Em 6 meses ela foi embora. Ela tratou, o doutor fez a cirurgia, ela fez a quimioterapia direitinho, ela fez cirurgia espiritual também, sendo acompanhada todo o tempo pela doutrina, né, lá em Belém. Ela frequentava e ela dizia, eu quero viver, eu amo a minha neta, eu não quero morrer, eu quero viver. E agora que eu estou muito feliz, eu vou lutar. Aí quando ela voltou da quimioterapia, para fazer novamente a tomografia, aí deu metástase. Ela não sofreu, foi assim, cada de 1 mês. Não sentiu dor, nada. A Ivone foi lá e ela disse, eu nunca vou esquecer o olhar dela. Ela não falava, mas as lágrimas desciam. Porque ela não queria morrer. Ela tinha todo esse conhecimento da doutrina, mas ela não queria ir embora por causa da neta. Ela dizia, eu tenho certeza que a minha neta é minha mãe. Aí reencarnada. Aí a gente, no dia, todo mundo segurou legal, a gente foi lá no velório, uma semana, estava todas nós caídas, morrendo de dor. O coração da gente doía, e a gente sentia saudade dela. Com todo o conhecimento que a gente tem, a dor da perda material, ela é grande. Essa separação, inclusive, das pessoas ainda causa muita dor, né, em nós. Muito bem. Prodigalidade não é generosidade, esbanjar. É frequentemente uma modalidade de egoísmo, diz Lacordaire. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor. Desapego é dar o justo valor aos bens terrenos, sem saber servir-se deles em benefício dos outros, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por ele os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraz a Deus retirá-los. Olha só então, né?
Não pode ser só em benefício nosso e não podemos sofrer se um momento para outro for retirado. Eu lembro de um ator que eu gostava muito da Globo. Ele desencarnou, pegou fogo no apartamento dele e ele, naquela ânsia de salvar algumas coisas, morreu intoxicado. Porque esses incêndios, a gente pensa que morre mais é queimado, mas é intoxicado, né? Aquela fumaça. Ou seja, podia ter largado para trás. Às vezes, ó, tá aí, vai afundar um barco, a pessoa está num barco, né? O importante é se salvar. Documento, caixa de isopor, deixa aí. Então a gente tem que ter essa consciência. Se por efeito de imprevistos, reveses, vos tornardes qual Jó, dizei como ele, Senhor, tu me havias dado, tu nos tiraste, faça tua vontade. Eita, dizer isso aqui é complicado. Eu lembro de um parente meu que foi uma luta para comprar uma caminhonete usada. E usou pouco tempo, um estelionatário pegou. O estelionatário, você sabe como é, ele dá a chave. O cara sumiu até hoje. E quando ele foi nos contar, chegaram quase chorando. Cabra macho, mas quase chorando. Mas nós temos que estar preparados para isso. Vão-se os anéis, né? Ficam os dedos. Alguém que já teve o privilégio de um ladrão tomar um celular, levar dinheiro ou coisa assim? Ou sensação ruim, né? É apego. Ali é apego. Pode até ter outro, desculpa, coisa, mas é apego. Então, o celular vai, a gente compra outro. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente retribuir o que vos tirou. Tá? Então, desprendimento é submissão às leis, que não é jogar fora. Não é como alguns que a gente viu ganhando aí na Mega Sena, que com 2 anos, né? Tem um monte que não tem mais nada. Ele não pode dizer, não, Deus me deu, Deus tirou. Aí é outra coisa. Do céu, a gente tem que cumprir da terra, né? Vamos dizer, o ladrão te roubou o teu celular. Tu sabe quem é ele, tu sabe o nome dele. Teu dever é ir na delegacia e registrar a ocorrência. Para que ele não continue fazendo isso para outras pessoas. Por quê? Porque é uma lei nossa. Então, nós temos que cumprir as leis do trânsito, as leis que são feitas, porque se a gente não cumprir a nossa lei, como é que a gente vai cumprir as leis do céu? Verdade. E ainda que não saiba quem roubou, que pode estar mascarado, mas tem que fazer o boletim de ocorrência para poder lá a Secretaria de Segurança dizer, olha, está tendo um negócio ali, que o aparato do Estado funciona a partir dos boletins de ocorrência. Está tendo furto naquele local. Então vamos ver cá. Tem que ter isso sim. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizeste tornar-se-ia uma carga para a sociedade. A irmã falou, estimular a preguiça. Não, Deus não manda isso. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Nós devemos e podemos lutar para conquistar as coisas, pois isso é do progresso, o trabalho é uma lei divina. Estamos falando da nossa relação com os bens materiais, pouco ou muito. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo, palavras de Lacordaire. Sabei contentar-vos com o pouco, se sois pobres. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Nós temos que estar felizes com a condição que temos, vírgula. Não impede que nós corramos atrás e melhoremos de condição. É até um dever, né? Porque a coisa é progressiva. Mas eu não posso hoje estar nesse patamar, viver sonhando com o outro e por isso infeliz, por isso descontente, por isso espraguejando tudo.
Tá? A minha condição é essa estou vivendo. Quero mais? Vá de forma tranquila buscar o quanto acha que devo. Se sois ricos, para o Senhor, viu? Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Então tem que prestar conta do que tem algum dia. Não sejais depositário infiel, utilizando-se unicamente em satisfações do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. E um excelente local para a gente compartilhar os bens materiais é ser trabalhador na casa espírita. Aqui a gente paga para trabalhar. Tem coisa, por exemplo, vai ter um lanche, coisa, paga, ajuda nos negócios, ainda compra depois daquilo lá. É um exercício. É um exercício que a casa espírita é essa, que a gente paga para trabalhar. E aí com isso a gente vê que é possível, né? Esse desprendimento, esse fazer um esforçozinho, se doar um pouco mais. Oi? Seria trabalho com propósito. Uhum. Uhum. O trabalho é só o instrumento, né, na verdade, do propósito maior. Verdade. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Toda vez que nós estamos doando algo de material, inclusive o nosso tempo, nós estamos nos harmonizando com a lei divina, com aquilo que nós utilizamos para trás. E deixe... Espírita, aí nós vamos fazer um festival de massas, né? E aí vai daqui, vai dali, aí aquela pede, contribui, e no final, sei que aí no final, quando nós vamos fazer a conta do lucro, aí eu virei para as pessoas que estavam comigo participando e falei para elas, não seria melhor se cada uma de nós tivesse pego do nosso próprio dinheiro e dado, que aí a gente teria até rendido mais. Aí entra, né, o que ela estava falando, que é o propósito, né, o trabalho, essa energia do trabalho em si, não é o lucro em si, né? E essas promoções na casa espírita, elas unem muito o grupo, fortalece. Às vezes o retorno financeiro é pequeno, mas a mobilização, a energia, tudo isso agrega muito. E uma das formas, pessoal, de entender essa questão da coisa material é saber o que é essencial, tá? O que é supérfluo, o que é necessário. A gente tendo essa compreensão, nós saberemos lidar. E sobre isso, no dia 6 de abril de 1943, em Nova York, foi publicado um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Na verdade, ele está em quinto lugar. Em quinto lugar. Que é o livro chamado O Pequeno Príncipe. E tem uma frase lá, é um livro fantástico. Quem não leu tem que hoje mesmo passar ali no shopping, comprar e ler. Que é o essencial é invisível aos olhos. Tá? Então, se nós formos olhar a vida apenas pelo âmbito material, nós vamos fatalmente nos apegar à matéria. Nós devemos enxergar pelos olhos espirituais, em que nós vamos valorizar a matéria, mas enxergando-a como algo passageira,
e necessária para o nosso crescimento, sendo um instrumento, mas que tem o seu tempo. E nós vamos valorizar também as outras coisas, que essas realmente nos acompanham, que muitas vêm em função do trabalho. Tá? O propósito, como a nossa irmã disse, a dedicação e tudo mais. A frase, o essencial é invisível aos olhos, é proferida pela raposa, que se vangloria de ser guiada pelos afetos e por seguir os seus sentimentos. Segundo o ensinamento do fofo animal, o instinto deveria vir à frente da razão. O Pequeno Príncipe, logo a seguir, repete a oração da raposa, de modo a fixá-la na mente, como um mantra. A passagem completa contém a seguinte reflexão. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo, é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o Pequeno Príncipe, a fim de lembrar. A oração sublinha que devemos deixar de fora as superficialidades e explorar o que realmente importa, aquilo que está em nosso interior e, no nosso caso do estudo de hoje, aquilo que a riqueza pode proporcionar de conhecimento, de crescimento, de desenvolvimento moral e espiritual. O que a raposa personifica é uma importante lição para o Pequeno Príncipe e para todos nós. A verdadeira beleza está nas entrelinhas, por dentro, no objetivo, não na forma, tá? Porque essa engana apenas aos olhos materiais. A filosofia da raposa é fruto do autoconhecimento. E aí, como em tudo na doutrina espírita, inclusive do desprendimento dos bens materiais, é necessário o autoconhecimento. Senão, nós podemos achar que somos pessoas desprendidas, e aí é do meu jeito, quando achava que estava fazendo a coisona dando R$30, o meu desprendimento só era 30, quando passou para 300. Isso há uns quase 15 anos, que era muito mais dinheiro, acabou o desprendimento do homem. Estava curtindo. Isso permite perceber a visão, isso se leva da vida, são as atitudes e não a aparência da matéria que a gente leva, são as atitudes. O âmago, né, o interior, ganha uma importância sem precedentes, ao contrário do que estamos habituados a ver apenas a parte exterior no cotidiano. Será que temos colocado as nossas mais preciosas energias naquilo que realmente é essencial? No caso em específico, a utilização da matéria em prol do desenvolvimento moral nosso? Não que o restante não seja importante. Tudo na vida é importante, tudo na matéria é importante, porque é instrumento que nós utilizamos para crescer, para evoluir. Mas a questão é a prioridade. Falar do essencial é buscar as prioridades na vida. E aqui, na luta material, nós também temos que ver o que é prioridade. Porque nessa busca de dar conforto para nós, para a família, até com boas intenções, de ter muito para poder mais ajudar a casa espírita, as pessoas, nós podemos estar priorizando apenas a conquista da matéria em detrimento da parte moral e espiritual. E eu não estou falando aqui de má fé, de egoísmo, não, estou falando daquele que realmente está buscando crescer para mais ajudar. O problema é que não sabemos esse limite do crescer. E vai querer. Daqui a pouco a gente está já retornando e não achou o momento ideal. É como aquela história do Chico, do homem que disse que tinha um cheque, né, para doar lá para as obras do Chico, e vai. E um dia chega esse homem lá com um cheque para doar, depois de muitos anos. Só que ele já tinha desencarnado, foi lá só em espírito. Aí o Chico, não, meu irmão, agora não tem mais como fazer essa doação.
Portanto, prioridade. Mas vocês podem dizer, mas Francisco, a gente tem que trabalhar, tem que manter, tem que conquistar, tem que pagar a faculdade do filho, tem que ajudar com isso. Sim, tudo bem. Mas vamos equilibrar o tempo, né? O tempo de lutar com as coisas materiais, o tempo de viver com a família, o tempo da nossa questão moral. Basta dividir o tempo e dá certinho. Muitas vezes, na busca de atender aquilo que é supérfluo, secundário e até dispensável na existência, estamos deixando de lado o que é essencial. O importante é o essencial. Aquilo que é supérfluo, secundário ou até desnecessário não pode se tornar o objeto principal da nossa jornada. O essencial será sempre aquilo que é e nunca o que parece ser. Tudo que é material é sempre efêmero, é uma ferramenta de crescimento. A título de princípio, vale a disciplina do exterior. Entretanto, é preciso que o coração também seja convocado a participar. Toda pessoa é um espírito momentaneamente vestido em um corpo de carne. E todo instante na nossa vida é uma oportunidade de bem utilizar a riqueza que temos, sem nos apegarmos, principalmente de forma exacerbada com ela. Pois aí criaremos uma relação nociva e que quando chegar o momento de nos separarmos dela, vai causar sofrimento. E se esse apego for exagerado, ele desde já causa problema, pois utilizaremos mais em prol da nossa satisfação material e não vamos compartilhar com os outros e nem ela vai ter um objetivo de evolução moral. Desprendimento dos bens materiais com responsabilidade, com sabedoria e principalmente com a consciência de que é um empréstimo de Deus e que o Evangelho de Jesus nos orienta muito sobre isso. Muita paz para nós e que nos desapeguemos. Nós temos 2 minutinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta. Uhum. É verdade. Quando não sabemos lidar com uma coisa, fatalmente vamos ter uma outra oportunidade sem aquele para poder valorizar, né? E tudo dentro da pedagogia divina, não é castigo, não. Pedagogia. Então, sem mais comentários, passemos à nossa oração. Busquemos sintonia com o Mestre Jesus, que aqui esteve há quase 2 milênios, trazendo lições maravilhosas, mas nos chamando em especial a atenção sobre a continuidade da vida, a eternidade, o para sempre que teremos, nos mostrando que os bens materiais têm a sua utilidade. Quando bem disse, dai a César o que é de César, mas asseverou de forma serena e segura que os bens espirituais também têm o seu valor e a sua importância, quando disse a Deus o que é de Deus. Peçamos ao Mestre Jesus sabedoria, harmonia, inteligência, olhos de ver, para que possamos levar nossa vida
com muito bom senso, encontrando o equilíbrio do viver sem se entregar, do utilizar sem abusar. E na condição de administrador, possamos fazer bom uso. Quando chegar o momento de nos separarmos de todas as riquezas materiais, inclusive do nosso corpo, que possamos prestar contas do que fizemos e deixarmos para trás e irmos para novas passagens da nossa vida. Mestre amado, pedimos por esta casa que nos abriga, pedimos por todos os tarefeiros, por todos os assistidos. Rogamos pelos desencarnados que aqui vêm, rogando ajuda. E pedimos, Senhor, também a fluidificação da água, que esse líquido fundamental para a vida biológica possa ser convertido em remédio para a nossa alma. E por fim, que a nossa sala de passe possa estar saturada de amor e que o tratamento fluidoterápico nos ajude em nossas necessidades. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que assim seja.